O Fórum de Mídias Digitais e Sociais chega à terceira edição e promove discussões entre empresas e profissionais sobre melhores práticas, técnicas e resultados no uso de ferramentas e estratégias na internet. Eu conversei com o Thiago Luz. Ele é considerado um dos executivos mais dinâmicos no uso das chamadas mídias convergentes no Brasil e foi apontado pelo Google como idealizador do melhor exemplo mundial de atuação na internet com um case do setor imobiliário. A gente falou muito da importância que tem o consumidor e como que a gente deve falar o consumidor nesse momento. O consumidor mudou, não é mais o consumidor da época dos meus pais, é um consumidor que está muito mais antenado, é um consumidor que espera relacionamento, é um consumidor que espera ser ouvido principalmente. Então muitos dos cases que a gente tem de raiva, de vou xingar no Twitter, acontece porque não existe o básico. E esse básico é o relacionamento, é ouvir o que ele quer falar. E as empresas têm de mudar isso. A gente, como agência, tem de mudar a forma como o cliente acaba falando com o seu consumidor. Principalmente depois da venda, né? Porque muitas vezes passa aquela imagem, você me deu o seu dinheiro, agora eu não preciso mais me preocupar Se com você. você conseguiu vender, ótimo, mas tem até o passo antes da venda. Como é que você pode querer estar numa rede social se você não atende bem no call center? Como você pode estar numa rede social se você não entrega em 2 dias depois, conforme prometido? E depois, é um momento, se ele já fez a compra, é um momento de você fidelizar, é um momento de você falar, cara, e aí, gostou? O que mais eu posso oferecer para você? Você sabia que teve uma atualização no seu produto? Você sabia que teve isso? É continuar. É lógico, você vai gastar mais tempo, vai gastar mais energia, mas você vai conseguir ter ele mais próximo de você. Bom, você falava sobre as mídias sociais, sobre o Twitter, por exemplo, qualquer uma outra, a base é o relacionamento. A base é o relacionamento. Antes de você querer influenciar, antes de você querer ter milhões de seguidores, você tem que pensar, por que eu estou aqui? É para fazer promoção? Está no lugar errado. Twitter é muito você ter o relacionamento, tenha primeiro o relacionamento, entenda o que os teus seguidores querem de você. Muitas vezes você começa com uma ideia, você vai mudar, porque eles esperam outra coisa de você. E entender que não existe regra. A regra é mutável, a regra das mídias sociais são mutáveis. Uma hora você entrou com uma ideia, depois você vai estar com outra. E é muito rápido isso. É uma velocidade de um estalo que a gente consegue definir o que está acontecendo. Hoje a gente fala de Twitter, há 2 anos atrás era MySpace, a gente não falava de Twitter. O que vai ser nos próximos 2 anos? Tá certo. Bom, passada essa primeira, digamos assim, esse primeiro passo, depois que você cria uma base, você tem a sua rede de relacionamento, aí para que efetivamente serve cada ferramenta dessa? Você tem que saber muito bem para que usar. Por exemplo, por que não usar o YouTube para colocar os seus vídeos de uma forma inteligente? Teus vídeos homemade mesmo, com menos de 5 minutos. Lembra como o YouTube funciona? Vídeo mais 5 minutos não vai funcionar. Vídeo muito produzido, o usuário vai falar, nossa, é propaganda, eu não quero isso. Coisas simples vão funcionar. Como usar seu Facebook de maneira certa? Budweiser é um exemplo. Deixou os seus usuários, os seus fãs da sua página escolherem um comercial que apareceu no Super Bowl. O comercial mais caro do mundo. Quem escolheu não foi um diretor de arte pela primeira vez, foram os usuários. Ou seja, depois que você entende isso, você tem de usar cada uma dessas redes sociais da maneira que ela existe. O Orkut funciona muito bem para os novos entrantes, funciona para CD, funciona para A. Não, para A você tem já não estar no Facebook. A CA já mudou, já deu uma migração. Então, como se comunicar? Isso é importante. Cada rede, cada ferramenta tem uma peculiaridade e uma forma de expor o conteúdo. Isso aí. Não dá para você querer fazer a mesma coisa em todos. Não, porque muda. Cada uma tem... Como é que você vai repetir a mesma coisa no Orkut e no Twitter? É diferente. E você tem que entender bem qual é o seu público. Aonde ele está o seu público? Não adianta você ter um público A, você esperar que você vai atacar ele no Orkut. Mudou, ele já está no Facebook. É a mesma coisa, cara, meu público é CD. Por que você vai estar falando com ele fora do Orkut? Por que você vai estar falando no Facebook? Por que você vai estar querendo entrar no MySpace? Você tem de estar onde ele está e entender o que ele espera. Principalmente, entender o que ele espera de você. Não, a mídia social, a rede social, isso tudo acabou gerando fonte de dinheiro para as empresas, né? Talvez não tenha sido esse, digamos assim, o pensamento original da criação dessas redes, mas ela levou para isso. Hoje as empresas podem, digamos assim, reservar uma parte do faturamento buscando recursos nessas fontes. Pode, deve, e elas têm de entender uma coisa. O que é importante para não errar, principalmente? Relacionamento. De novo. Voltando no relacionamento. Por quê? Ela vai ganhar tudo isso, ela vai ganhar grana, se fizer o quê? O relacionamento. Ela fez o relacionamento na primeira vez, ela conseguiu vender, e ela consegue vender depois. Porque o usuário vai saber, poxa, se eu chego aqui nesse Facebook, eu tenho um contato com a empresa. E é um contato tão melhor de ser atendido do que aquele 0800.
Entendeu? A partir do momento que você muda a predisposição do usuário, ele entende a empresa de uma outra forma. De uma maneira mais simpática. De uma maneira mais coisa humana. Mais pessoal. Mais humana. E o que a gente sempre esperou de todas as empresas, de todo mundo que a gente consome, é um tratamento humano. Eu dou meu dinheiro para você. Por que você não me trata da forma como eu espero? E isso, as redes sociais conseguiram mudar. Pouco a pouco estão mudando a cabeça de muita empresa. Bom, a política entrou também, né, nesse meio. Isso aí é bom? Contamina? Cara, pode ser. Se a gente tivesse uma política, a gente pode citar um exemplo. Se você tem alguma coisa que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, um governador de um lugar vai e sai com uma prostituta, ele perde o emprego lá. Aqui ele rouba, ele faz mais o quê? Faz um monte de coisa, acontece alguma coisa? Não. A gente tem ministro que foi denunciado há pouco tempo, né? Tem umas histórias assim. Ou seja, funcionaria se o nosso valor ético fosse um pouco maior. Um exemplo bem claro disso, eu acho que do que aconteceu com redes sociais é o fenômeno da Marina, né? E se você vê o Tropa de Elite 2 que todo mundo falou, o Tropa de Elite 2 ter saído no segundo turno foi uma coisa que se tivesse saído no primeiro turno, devido à força das redes sociais, de todo mundo falando, cara, é o mesmo lado que controla, marcaria uma influência. Talvez a gente teria ela no segundo turno. Tá certo. Bom, para a gente falar especificamente de um grande case mundial desenvolvido aqui no Brasil, que você teve a participação, gostaria que você falasse sobre o que a Tecnisa, uma empresa do ramo da construção civil, conseguiu muito através do trabalho em mídias sociais e em redes sociais, por exemplo. A Tecnisa é gerida, principalmente na parte de marketing de internet, por uma mente muito brilhante do Romeu Buzarello. Tá? Tem agências fenomenais, mídia digital, está uma das agências, o grupo WPP está com a agência deles. Mas o importante é a forma de inovar. A Tecnisa sempre teve como semente dela o vamos inovar, vamos ser os primeiros. Eles foram os primeiros a comprar links patrocinados, então todos aqueles case mundial de links patrocinados aconteceu por isso. Por ela perceber que ela tinha saído do universozinho dela e buscar o usuário em outros momentos, casamento, gravidez, GLBT, compra de carro, seu time de futebol. Ela entendeu isso. Ela entendeu que também ela tinha de comprar palavras com erro de grafia, com erro de português. E ela entendeu que no Twitter, a partir do momento que ela entendia o seu usuário, ela também podia vender apartamento pelo Twitter. Ou seja, o grande mote que a Tecnisa te dá é relacionamento, porque se você sabe das ações offline da Tecnisa, por exemplo, quando você vai visitar um Tecnisa pela primeira vez, vai um carro te buscar. Você não vai com o teu carro. É um carro te buscar com um mordomo que chama você pelo nome. Quando você fez a compra, chega uma cesta para você, toda bonita, um capacetinho para você visitar a obra com o teu nome. Ou seja, é muito relacionamento. Eles pegaram essa ideia do relacionamento e jogaram na internet. E acreditaram em ser pioneiro. Vamos arriscar. O que tem de novo? Vamos ser os primeiros. Quando você tem esse pensamento de arriscar e ser o primeiro, você acaba muitas vezes sendo pioneiro e colhendo bons frutos. E você me disse que sempre gerando uma vantagem para o usuário que fez um clique naquele assunto da empresa. Sempre, sempre. Por exemplo, quando você tem a história da gravidez, ela dava um kit de R$ 1.500 de um retail da vida, de um varejista. Quando a gente estava falando do casamento, ela dava um presente de casamento. Quando ela está falando do torcedor de São Paulo, do torcedor Palmeiras, do Santos, que eles fizeram acordo, o cara ganhava a camisa do time e ingresso durante um ano para ver o time jogando em casa. Quando sempre tinha algum benefício, porque como ele foi buscar esse usuário em outro lugar, ele tinha de dar algo para ele relacionado com isso. Então ela entendeu isso, fez isso e funcionou. Bom, no final das contas, de tudo que a gente falou, é importante também que hoje se criou um mercado para atender esse tipo de demanda. É importante se falar a respeito disso, especialmente para empresários, para que o investimento não se torne uma aposta frustrada depois, né? É importante entender que você também tem que fazer o dever de casa. A gente estava até comentando, o dever de casa é o quê? Antes de você apostar, que é importantíssimo você apostar em mídia social, importantíssimo você apostar em internet, mas qual é o teu dever de casa? Será que você está respondendo bem o seu consumidor hoje? Será que no teu call center você está respondendo bem ele? Faça o teste. Tem um programa fantástico que passa na TV a cabo, onde o dono da empresa se finge de um outro cara para ver como é que está sendo o atendimento. Faça isso. Veja o que acontece quando você é usuário de você mesmo, da sua empresa. A partir desse momento você vai ver o que está faltando. Viu o que está faltando? Arrumou em casa? Aí sim eu posso sair. Mas sempre, salve uma grana para a internet. A gente está em 2011, né?
não pode mais falar 2010, a gente está em 2011, é impossível a gente pensar no mundo de 2011, onde você não tem verbo para a internet, onde você não pensa em mídias sociais, não tem mais como fugir desse mundo. E não tem mais como achar que, não, porque eu estou numa cidade tal, não é um grande centro que eu não preciso. Não. Principalmente as cidades do interior estão vendo uma revolução muito forte de internet. Porque eles têm a internet também, eles têm mais tempo, eles têm menos distração que você tem numa cidade grande. Então muitas vezes a revolução está vindo desses lugares.